Bom dia, graça e paz. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida nesta manhã. Passando aqui para deixar um recadinho. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Se você já é inscrito, se por alguma razão você não tem recebido as notificações, eu descobri que tinha uma configuração errada. Eu sou nova por aqui, estou aprendendo. Já consegui arrumar, mas mesmo assim, se as notificações não chegarem, você faz o seguinte: cancela a inscrição, sai do YouTube, abre de novo, se inscreve novamente, aí coloca lá para acionar o sininho e coloca para receber todas as notificações, que vai dar certo, tá bom? O café que vou compartilhar hoje é um vídeo que eu gravei há um pouco mais de um ano. Mas até então só compartilhado em um grupo fechado que eu tinha com alguns irmãos. E só que o Senhor, né, ele começou a dar direções específicas. Vocês podem perceber que alguns vídeos meu cabelo tá um pouco mais claro, que são esses vídeos desse tempo, há um ano. Mas o Senhor deu essa direção que era para estar soltando agora, que chegou o tempo realmente de ir a mar aberto. Eu louvo a Deus pela sua vida, por você estar aqui, você estar me acompanhando nessa jornada, e de verdade que essa palavra se renove e que essa mensagem do dia 14 possa abençoar a sua vida e te trazer respostas e direções. Amém? Então fica aí com a mensagem, fique na paz. Até amanhã. E hoje, do nosso capítulo de número 14, quero falar um pouquinho com vocês do verso 9, porque foi o que o Senhor ministrou no meu coração, me trouxe algo do céu realmente para esse tempo. Que não seja só um vídeo informativo, mas que seja de fato um tempo de uma palavra rema, uma palavra revelada para esse tempo na sua vida, em nome de Jesus. Essa minha versão é a versão King James atualizada. Ela deve estar um pouquinho diferente da grande maioria, mas o que importa é que quer dizer a mesma coisa, tá bom? E diz assim: os tolos zombam do mandamento de reparar o pecado cometido, mas entre os justos há humildade e correta atitude. Amém? Isso aqui me chamou muito a atenção, principalmente porque fala que a pessoa tola, a pessoa insensata, a pessoa que não tem conhecimento, que não tem sabedoria, ela zomba. Ela não leva a sério ao mandamento, a uma ordenança de se reparar um pecado cometido. Mas as pessoas que são justas, que são retas, as pessoas que têm um coração temente ao Senhor, elas são humildes e têm correta atitude. Ou seja, para se reparar um erro cometido, precisa-se de muita humildade. Para poder voltar atrás do que se fez de errado, precisa de muita humildade. E precisa ter no seu coração a integridade. Precisa ter um coração reto realmente. Um coração pleno com a palavra, para que de fato tenha-se uma atitude correta. E quando eu meditava, sabe quem me trouxe à memória? Um personagem que eu tenho certeza que você conhece, que você já ouviu falar ou que você já cantou aquela música que diz como o Zaqueu. Tenho certeza que você já cantou essa música. E o Senhor me fez lembrar de Zaqueu. Porque Zaqueu, ele é um exemplo do que este provérbio diz. Porque Zaqueu cometeu um erro, cometeu pecados, cometeu muitas falhas. Mas lá em Lucas, de número 19, do capítulo de número 19, vai contar um pouquinho dessa experiência. Vai falar que Zaqueu teve um encontro com Jesus. E Zaqueu, um publicano que cobrava impostos. E por que os publicanos eram tão odiados? Porque eles eram judeus que trabalhavam para os romanos, que trabalhavam para Roma, que cobravam imposto, mas eles cobravam impostos injustos. Eles cobravam impostos além do que era o certo, porque eles cobravam o que Roma pedia e
cobravam a mais para que sobrasse uma renda a mais para eles. Então, eles transgrediam, eles roubavam o seu próprio povo, então eles eram odiados, né? E a Bíblia fala lá no capítulo 19 do livro de Lucas, que Zaqueu, ouvindo falar que Jesus iria passar, porque a fama de Jesus já era muito grande, ele subiu correndo para uma figueira, subiu correndo para uma árvore, porque ele era de baixa estatura, ele não conseguia ver Jesus além da multidão, então ele subiu numa árvore para ver Jesus. E naquele momento de anseio, de desespero por ele querer ver Jesus, a palavra diz que Jesus, chegando perto da onde ele estava, daquela árvore, olha para cima e Jesus diz assim, no verso 5, Disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. No 6, ele desceu depressa e recebeu com alegria. Ele desceu depressa e com alegria ele recebeu aquele convite. E no decorrer dali, ele prepara um banquete, estão todos à mesa, o Senhor Jesus, eu imagino que falando coisas tremendas, e o coração de Zaqueu sendo comovido por aquela palavra, e mais do que isso, ele não agiu apenas por emoção, mas aquela palavra entrou de uma forma tão profunda, tão tremenda no coração de Zaqueu. Ela penetrou tão profundamente como só a palavra de Deus pode penetrar, separando alma e espírito, penetrando nas profundezas do coração, porque a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, ela é cortante. Que Zaqueu, naquele momento, ele fala assim no verso 8, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Amados, aqui em Provérbios fala que a pessoa que não tem sabedoria, ela zomba, ela não leva a sério, ela não age com seriedade o mandamento de se reparar um pecado cometido. E aqui Zaqueu, ele fala assim, que se eu defraudei alguém, eu quero devolver 4 vezes mais. Da onde veio isso? É porque ele era bonzinho, porque ele era tão bom que ele quis devolver mais do que o dobro, ele quis devolver 4 vezes mais? Não, amados. No livro da lei, no livro de Levítico, de Número, o próprio Deus fala através de Moisés sobre essa lei de quando alguém era pego em algum delito, roubava algo de alguém, defraudava, trazia prejuízo para alguém, dependendo do nível do erro, do nível do pecado, essa pessoa tinha que devolver o dobro do que ela pegou, o triplo, e o estágio mais alto do pecado, do delito mais alto, o preço a ser pago para se reparar aquilo cometido era devolvendo 4 vezes mais do que ele defraudou, pegou, do que ele danificou a vida de alguém. Zaqueu conhecia a lei, porque, lembrando, ele era um judeu, trabalhava para Roma, mas ele era judeu, ele conhecia a Torá. A lei ele conhecia, então ele sabia que ele estava errando. Ele não errava inocentemente, ele errava conscientemente. Mas a ganância falou mais alto, até ele se encontrar com Jesus. E Zaqueu, ele é um exemplo claro de que quando nós temos um encontro com Jesus e nos arrependemos dos erros e das falhas que cometemos, porque não se engane, não são só as pessoas que falham com você, você também falha. Ele entendeu que não bastava se arrepender, pedir perdão a Deus, pedir perdão a Jesus e dali para frente seguir. Não, ele deixou pessoas pelo caminho. Ele entendeu que naquela caminhada, dali para frente, ele não era só caminhar com uma nova vida. Ele precisava reparar erros cometidos, porque ele deixou pessoas pelo caminho.
destruída. Ele deixou pessoas pelo caminho defraudada, frustrada, machucada, e ele entendeu que ele precisava cumprir uma lei. Ele precisava reparar o pecado cometido. Ele precisava reparar, de alguma forma, ele precisava restaurar as pessoas a qual ele danificou. Ele trouxe prejuízo. Aqui em Provérbio fala que o insano, o insensato, o tolo, ele não leva a sério essa questão de reparar o pecado cometido. E a palavra reparar, o verbo reparar, no Aurélio, para ficar muito claro, significa pôr em bom estado o que se havia estragado, consertar, recuperar, restaurar algo. Então, amados, aqui nesse provérbio de hoje, pensa, traz a memória, porque muitas vezes nós só lembramos daquilo que fizeram a nós e nos esquecemos tão facilmente do que nós fizemos ou fazemos para as pessoas. Então, reparar o pecado significa pôr em bom estado o que se havia estragado. É de alguma maneira consertar, recuperar, restaurar algo ou alguém. É a palavra defraudar, ela vai mais profundo ainda. Defraudar significa roubar através de fraude, tomar algo para si por meios ilícitos, privar alguém de alguma coisa, olha que forte, causar decepção, frustração, cometer ilegalidades para se esquivar de dificuldades, olha que profundo. Defraudar é muito forte. Então, é mais do que tomar algo de alguém, defraudar, tomar algo de alguém, roubar. Defraudar é algo muito profundo. Significa privar alguém, você impedir que alguém receba algo. Fala-se de privação, você privar alguém de alguma coisa, isso é defraudar. Significa você cometer alguma coisa ilegal para se esquivar de alguma dificuldade. Então, é andar por meios ilícitos, tudo isso é fraude, tudo isso é defraudar. Então, Zaqueu entendeu que ele tinha defraudado pessoas, que ele privou pessoas, porque quando ele tomava o dinheiro das pessoas, além do justo, além do certo, ele estava privando, ele estava impedindo que aquela pessoa talvez comesse algo, comprasse algo melhor, comprasse uma roupa, colocasse uma comida na mesa. Ele também defraudou, privando, impedindo que alguém vivesse algo. Amados, isso é muito forte. Hoje, nesse dia, para nós meditarmos hoje. Amados, o dia ainda não acabou. Ainda tira um tempo para meditar. Se você defraudou alguém pelo caminho, talvez hoje você encontrou o Senhor, talvez a sua vida foi restaurada, você já se arrependeu dos seus pecados, glória a Deus por isso. Seu passado foi apagado, o Senhor tem uma nova história, tem uma nova rota daqui para frente, mas existem pecados a qual cometemos, existe sim, coisas a qual fizemos para pessoas, que nós deixamos pessoas defraudadas pelo caminho, deixamos essas pessoas à beira da estrada. Numa outra tradução da linguagem de hoje, de Provérbios, fala assim: os tolos erram, pecam e não se importam com os resultados, mas as pessoas boas querem ser perdoadas. Olha que forte isso. As pessoas tolas, insensatas, sem sabedoria, elas não se importam com o que elas fizeram, com o que elas causaram nas outras, mas não. As pessoas boas, as pessoas que encontraram Jesus e se arrependeram, elas querem ser perdoadas. Talvez você tenha pedidos de perdão que você ainda não fez. Talvez nós falamos tanto de liberar perdão, né? Nós falamos tanto de perdoar quem nos machuca e muitas vezes nós não temos humildade para nós pedirmos perdão. Independente se outra pessoa vai perdoar ou não, o nosso papel de ir perdoar. Na versão da King James fala que os justos, o reto,
tem humildade e age de maneira correta. As suas atitudes são corretas. Então hoje que o Senhor venha te revestir de humildade, para que você tenha uma atitude correta, uma atitude certa. E se existe alguém na sua caminhada que você frustrou, que você privou de um sentimento, que você privou de algo, que você fez algo, e o Espírito Santo já te perdoou, porque você se arrependeu de verdade. Mas se você entende que você precisa pedir o perdão para alguém, faça isso. Faça como Zaqueu. Devolva 4 vezes mais aquilo que você impediu, defraudou alguém. Você roubou. Talvez você tenha machucado, ferido, defraudado o coração de alguém. Porque muitas vezes quando não temos o princípio da palavra de Jesus, nós machucamos pessoas em relacionamentos, seja de amizade, seja de relacionamentos amorosos, namorados, né? Talvez você machucou alguém, deixou essa pessoa ferida pelo caminho. Mas hoje você encontrou Jesus, Jesus te perdoou, te deu uma nova história, te deu uma nova vida. Talvez essa pessoa já está vivendo a vida dela, você é a sua, mas se você entende que talvez isso está bloqueando a sua vida e a vida dessa pessoa, vá lá, revestida de humildade, e tenha uma atitude certa, uma atitude de quem é boa, de quem deseja ser perdoada, e peça perdão. Devolva aquilo que você privou alguém. Com uma atitude simples de perdão. Eu não estou dizendo que a outra pessoa vai estar de peito aberto te recebendo, mas nós precisamos entender algo. Evangelho não tem a ver com o que o outro me faz. Evangelho tem a ver com o que eu faço a partir da mensagem que chegou até a mim. A partir das boas novas. Evangelho significa isso, boas novas. Uma mensagem, um recado, a partir do momento que esta mensagem, essa boa notícia, essa mensagem chegou até a mim, o que eu vou fazer com ela? Isso que é evangelho. Eu sou responsável por pelaquela mensagem que eu recebo, e eu preciso dar uma resposta para aquela mensagem. Então, se você entende que você defraudou alguém, vai lá, como Zaqueu, revestido de humildade, peça perdão. Tenta de alguma maneira reparar, consertar, colocar em ordem algo que você quebrou, frustrou, machucou. Em nome de Jesus, vamos viver o evangelho por completo. Se você tem algo inacabado, talvez isso está impedindo o seu futuro em Deus. Se você tem um relacionamento que foi desfeito, independente de nível de relacionamento, que foi desfeito de qualquer maneira, volta lá, peça perdão, arrume, conserte o que ficou quebrado pelo caminho. E aí sim, você estará liberado para prosperar. Você estará liberado para viver o seu futuro profético em Deus. Em nome de Jesus, amados, não deixe nada inacabado. Não deixe nenhum relacionamento mal resolvido lá atrás. Seja com amigos, pais, familiares, pastores, líderes, seja o que for. Se ao receber essa palavra, você entendeu que você precisa fazer algo, dê uma resposta positiva a ela hoje, em nome de Jesus. Restaure, devolva 4 vezes mais aquilo que você defraudou alguém, em nome de Jesus. Amém? Tenha uma atitude como Zaqueu. Tenha uma atitude humilde, tenha uma atitude correta, porque a partir desta atitude, a partir do momento que o seu coração tiver disposição em fazer, porque antes que Zaqueu fosse cumprir, mas pela disposição do coração dele, Jesus olhou e viu extremamente sinceridade. Aí Jesus declara o seguinte: hoje houve salvação nesta casa, pois ele também é filho de Abraão. Amados, a partir do momento que o seu coração tiver disposição em obedecer, vai haver salvação na sua casa, vai haver cura, resgate, libertação para toda a sua geração, através de você, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Tenha uma sexta-feira abençoada debaixo desta palavra, em nome de Jesus. Fica na paz.